Boa tarde! Boa tarde! Agora sim! Então, para quem não me conhece, sou a doutora Andressa Nieri, recebi esse título o ano passado com o doutor honoris causa. E é sobre essa tese que eu fiz que nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas antes de abordar esse tema, eu quero contar para vocês de onde eu sou e como começou a minha trajetória. Eu sou de Rondônia. Tá ligado? Tá. Sou de Rondônia, do interior de Rondônia, uma cidade que chama Alvorada do Oeste. Tem apenas 14 mil habitantes. Então, quando eu levei terapia, frequência, equipamentos biofísicos, as pessoas nem conheciam isso. Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece? Aqui a gente tem uma, ali a gente tem outros. E ainda é muito pouco conhecido. E muitas vezes o terapeuta fica com dúvidas ou com medo. Quem vai acreditar em mim? Quem que vai lá no meu consultório, na minha clínica? Eu não tive esse problema. Por quê? Quando vieram falar comigo, eu vou colocar aqui o QR Code do... Opa. Foi. Para quem quiser me seguir, entra lá no meu Instagram. Quando as pessoas iam falar assim, mas Andressa, quem conhece isso? Ninguém conhece. Quem vai acreditar? Será que dá resultado? A minha resposta era o que o casal hoje maravilhoso mais cedo fez. Primeiro, ter a confiança em mim mesma. Então, a minha resposta era, eu conheço a técnica, eu acredito na técnica, e a técnica dá resultado. Que é o que todos nós aqui buscamos, levar resultado ao nosso paciente. Eu comecei com as terapias pela dor. Eu acredito que muitos de vocês também. Então, eu precisei começar com o autocuidado, cuidar de mim. Por quê? Porque em casa era uma farmácia, nada contra medicamentos, mas era uma farmácia. Depois que eu comecei com as terapias, comecei a mudar o meu modo de vida, em casa nós fazemos e aplicamos em nós mesmos. Já fazem mais de 6 anos que eu não tomo medicação para nada. Então, hoje, aos 40 anos, eu tenho uma saúde muito melhor do que os meus 20 anos, por exemplo. Onde eu, às vezes, me automedicava diariamente, com um remédio anti-inflamatório. Às vezes, a gente ficava com aquela dorzinha de garganta, né? Lá nos interior, vende azitromicina sem receita médica. Então, era azitromicina, remédio para dor de cabeça, enxaqueca. E tudo isso passou. Por quê? Porque eu passei a me cuidar. Então, quando a gente cuida de alguém, eu falo assim, que ao cuidar de uma alma, seja apenas outra alma, né? Porque cada indivíduo é individual, é específico, e a gente precisa personalizar o nosso tratamento para ele. Então, a minha palestra hoje é como se preparar para atuar e viver de uma forma coerente no mundo híbrido, digital e espiritualmente desafiador. E realmente é um desafio juntar terapia, tecnologia, cuidado, autocuidado, sendo multifatores, né, que a gente trabalha hoje, né, dona de casa, esposa, às vezes mãe, né? Então a gente precisa juntar tudo isso. E isso só vem a partir do conhecimento, do estudo. Então, com mais de 7 anos de experiência, eu mergulho em estudos que unem a medicina vibracional, terapias por frequência, epigenética, DNA, inteligência emocional, inteligência artificial aplicada à saúde. Qual é o propósito? É o propósito de todos nós, que é compreender o ser humano de uma forma totalizada, onde a gente consegue ativar o que está adormecido naquele paciente. Então, nessa palestra, eu quero convidar cada um de vocês para abrir a mente e o coração para uma abordagem que vai além do visível. O que é o visível? É o sintoma, é a dor. Agora, tem muita coisa que está além disso, que está escondido. É uma medicina que não substitui a tradicional.
Pelo contrário, ela contribui com a medicina tradicional. Aliás, ela expande essa medicina. Então, a verdadeira saúde, ela nasce da harmonia entre corpo, mente, emoção, frequência e consciência. E esse congresso está realmente mostrando para nós isso, que quando nós olhamos para alguém, nós precisamos olhar todo esse campo. Porque se a gente olhar só um campo, a gente vai ter resultados? Vai. Mas vai durar? Não, não vai durar. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, hoje, nós vivemos numa era onde a saúde pede uma medicina que vai além do corpo humano. A medicina que nos trouxe até aqui, infelizmente, não está sendo mais suficiente. Nós precisamos de mais. E é onde entra as técnicas alternativas, é onde entra o terapeuta, é onde entra um olhar diferenciado. Nosso corpo, ele é extremamente inteligente. E ele armazena memórias, emoções, traumas, padrões que influenciam a nossa capacidade de regenerar. Nosso corpo é extremamente inteligente, então ele se regenera de uma forma muito rápida. Só que se nós tivermos alguma intercorrência dessa, como traumas, padrões, emoções, há um bloqueio. E aí o corpo não regenera. A gente fica apenas tratando os sintomas, apenas tapando o sol com a peneira. E não é o que a gente quer, não é o que eu queria. Então, a cura, quando a gente fala de cura, a gente fala que não é apenas lidar com um sintoma ou lidar com uma dor. Nós precisamos reorganizar o campo onde a doença se instalou. Então, nós precisamos entender qual é a causa daquela doença. Nós precisamos entender que aquele sintoma é diferente para mim, para o outro, né? Para cada um de nós é diferente. Às vezes a pessoa tem diabetes, mas a diabetes dele é diferente da minha, do outro paciente. As causas são diferentes. E se nós não acessarmos essas causas, a gente não tem resultado. E é onde, na medicina tradicional, a gente toma medicação para baixar a diabetes. E só. Mas e a causa? O porquê disso? Então, nós conseguimos alinhar isso e entender e compreender o que antes não era compreendido. Então, é aqui onde a tecnologia ela se torna uma extensão da minha consciência. Por quê? Porque ela me permite acessar níveis muito mais profundos que antes eu não conseguia. Mas como que isso funciona, né, Andressa? A ciência e o invisível. A medicina da consciência é aquela que reconhece que todo sintoma ele tem uma mensagem. Então, algo está errado, ele está sinalizando. Então, nós precisamos codificar, entender o que está por trás. E todas as vezes que a gente tenta entender isso, a gente entra nas emoções, nos pensamentos, no ambiente. E isso se manifesta através de dor. Então, o físico, quando a gente tem um sintoma no físico ou na pele, ele é o último que fala. Porque o campo, o que tem aqui dentro, ele já está vibrando ali há muito tempo. E quando nós conseguimos identificar isso de uma maneira preventiva, a gente nem chega a ter o sintoma, nem chega a adoecer. E quais são as tecnologias? A gente tem o uso na clínica da biorressonância, de leitura vibracional do DNA, onde essas acessam mensagens por simples amostra. A gente já viu aqui falando da biorressonância, né? Antigamente eu fazia de modo manual, só que demora mais tempo, né? Então, como que eu otimizo o meu tempo? É trazendo equipamentos que vai me dar uma resposta muito mais rápida. E aí, no caso da leitura vibracional do DNA, a gente realmente colhe uma amostra do DNA para a gente fazer a análise.
E o que nós conseguimos identificar? Conseguimos identificar tudo isso aqui, ó. Frequência desajustada dos órgãos. Então, ele consegue medir cada órgão, trazer qual é a frequência, se aquele órgão está saudável, se aquele órgão está mais ou menos, ou se aquele órgão está adoecido. E quando ele está adoecido, a gente consegue identificar o que está adoecendo aquele órgão. Então, por exemplo, a gente consegue identificar a presença de vírus, bactérias, fungos, parasitas e também metais pesados. Então, quer dizer, tudo que gera doença, que são os patógenos, então a gente sabe que toda doença tem fundo de patógenos, tem um vírus, tem uma bactéria por trás daquilo, a gente consegue identificar. E quando a gente identifica e trata, o resultado é muito melhor. Por exemplo, vírus. Na Covid, a gente tinha equipamentos que emitiam frequência do Covid. Andressa, como que foi os atendimentos lá? Perfeitos. Perdeu algum paciente? Não. Algum paciente ficou internado? Não. Porque eles pegavam Covid, eles já iam lá para a clínica. Foi a época que eu mais trabalhei. A clínica ficava, às vezes, aberta até 11 horas da noite. Porque os pacientes ficavam doentes, eles iam para a clínica. Hoje, eu tenho mães, eu tenho pacientes que sentem qualquer coisa antes de ir para o médico, vão na clínica. Se é possível eu tratar, eu vou tratar. Se não é, o que eu vou fazer? Encaminhar esse paciente para um profissional que vai ser capaz disso. Mas ele também consegue identificar processos inflamatórios, processos degenerativos. Mas o melhor de tudo isso é que ele também traz informações emocionais, padrões que impactam o nosso campo energético. A gente falou muito aqui sobre reprogramação, sobre tratar o emocional, sobre tratar traumas. Só que, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender e acessar o nosso inconsciente. Né? Entender qual foi o trauma da minha vida. Qual foi o ponto de conflito que eu tive que está interferindo em um órgão ou que está me adoecendo? E nem sempre isso é fácil, porque nós não nos lembramos. O nosso corpo é tão poderoso que ele bloqueia as informações do emocional, porque ele não quer que isso nos faça mal. Mas aí, com os equipamentos, a gente consegue acessar tudo o que está gravado no nosso corpo, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Que interessante, né? Então, traz todos os conflitos, traz todos os traumas, traz todas as emoções e sentimentos que nós estamos emitindo. E isso é tão poderoso que, às vezes, ele traz até nos conflitos, por exemplo, frases prontas. Que, para mim, que estou ali só fazendo a avaliação, talvez não tenha significado nenhum. Mas que, para o paciente, faz toda a diferença. Então, por exemplo, uma paciente, o equipamento trouxe assim, não sorrir. Aí eu, olha, trouxe uma frase de conflito aqui, para mim não faz sentido, mas como que isso faz sentido para você? Aí eu falei, não sorrir. Aí ela começou a chorar. Ela falou, Andressa, eu nunca disse isso para ninguém. Eu não consigo sorrir para tirar foto. Então, as pessoas me perguntam, o que você tem? Você está sempre séria, triste? Então, eu baixei um aplicativo no meu celular, que eu tiro a foto, coloco no aplicativo e ele sorri. E aí eu posto. Qual era o fundo disso? Era um problema com o pai. Quando nós resolvemos isso, pronto, a próxima vez que ela voltou para a sessão dela, ela, Andressa, eu não tenho mais o aplicativo. E contando isso, feliz, alegre e sorrindo. Um outro caso muito interessante foi de uma paciente que a frase dela era assim, ó, não vou dar. E aí essa frase pode ter muito sentido, né, gente? Aí eu falei para ela assim, como essa frase faz sentido para você? Foi uma paciente que chegou na clínica, já tinha passado por dermatologista, já tinha tomado antibiótico, injeções, e ela estava toda empolada, tipo uma alergia. Era tanto que ela se coçava e aquilo sangrava. E não tinha mais solução. E alguém falou para ela assim, vai lá na Andressa. E ela foi.
Chegou lá, vamos fazer uma avaliação para a gente entender de onde vem isso. E aí, além da frase, apareceu assim, ó, conflito familiar. Quando apareceu conflito familiar e a frase não vou dar, ela começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Eu falei, que foi? Aí eu cheguei mais perto dela, né? Ela falou, Andressa, faz 8 meses que meu marido me traiu, que eu descobri isso. E realmente, eu não consigo mais ter contato com ele. Eu falei, foi depois disso que as alergias apareceram? Ela foi depois disso. Tratamos. Na mesma semana, foi embora as alergias. Foi embora. Às vezes tinha marca, porque ela coçava, se machucava, mas a alergia foi embora. Então, olha só, como é importante a gente ter acesso a essas informações. Então, aqui, eu vou trazer para vocês algumas imagens dessa tecnologia que vai nos ajudar a identificar essas dores, identificar quais são os patógenos. O exame da biorressonância quântica. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, porque eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo que vai seguir. Esse vídeo é o vídeo da biorressonância, uma biorressonância diferente que nós temos na clínica, onde a gente põe um equipamento no paciente, então ele é feito presencialmente, e é ele que dá aquelas informações, principalmente das emoções. Então, vou colocar aqui só para vocês verem como que é. O exame da biorressonância quântica utiliza sensores que identificam a frequência energética de todas as nossas células. Esse aparelho, ele consegue detectar todas as alterações que nós temos. Através dessas informações que eu estou mostrando aqui para vocês, nós conseguimos avaliar todos os órgãos do paciente. O fígado, o intestino, como nós estamos vendo aqui, olha, o rim do paciente. Conseguimos ver toda a parte do sistema imunológico, isso de forma integrativa e precisa. Que lindo, né, gente? Então, antigamente, eu gastava para fazer uma avaliação dela em torno de 2 horas. Esse exame ele faz o rastreio em questões de 3 minutos. E aí, Andressa, qual é o outro cuidado? O outro cuidado eu vou ter com o paciente, de mostrar para ele quais foram o que a gente vai precisar tratar, quais são os patógenos, explicar para ele quais são os órgãos que estão debilitados. Então, hoje eu gasto mais tempo com o meu paciente do que fazendo as análises que é precisa. E é ele que faz essa leitura. Mas fora esse equipamento, nós também temos um equipamento na clínica que faz leitura vibracional do DNA. E aí eu também preparei um vídeo para vocês verem, porque a gente quer, saber como é que é, mas como que é isso? Então eu preparei um vídeo aqui, eu vou colocar agora aqui para vocês. Então agora eu quero mostrar para vocês como é feito o exame do DNA. Então primeiro a gente colhe o material do paciente, que pode ser a unha, pode ser o cabelo, o sangue, as fezes, a urina. Eu prefiro trabalhar com a unha porque eu acho que é mais higiênico, tá? Então primeiro a gente colhe aqui o material, que é a unha do paciente, coloca nessa laminazinha aqui. Então, essa lâmina aqui, junto com o aparelho, que vai fazer a leitura desse DNA aqui, ó. Aí a gente fecha. Ó, bem fechadinho. E encaixa aqui nesse condutor. Então, aqui, olha, a gente já encaixou a lâmina no equipamento, onde ela já está gerando a análise no software para a gente ter, então, o resultado dessa análise. Então, ele vai ficar rodando aqui cerca de 3 horas a 4 horas, dependendo do que foi achado nesse DNA. Aí, depois disso, ele vai gerar um relatório dos resultados. Esse aqui é o relatório que sai depois da análise feita. Então, aqui a gente tem cerca de 172 páginas, e aqui estão reunidas centenas de informações sobre o funcionamento do organismo.
patógenos, vírus, bactérias, fungos, processos inflamatórios e processos infecciosos. Esse relatório, ele é colocado de forma alfabética. Então, antigamente, para eu poder analisar esse relatório, levava cerca de 3 horas para mais. Era um processo muito detalhado, muito cansativo. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, eu conto com uma assistente inteligente que me ajuda a processar todas essas informações de forma muito mais rápida e precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu abri a minha assistente e eu vou enviar aqui para ela agora o arquivo da Maitê. Selecionei, abri e aqui eu vou direcionar para ela o que eu quero. Então, eu quero que você traga para mim aqui o resultado do exame da Maitê e coloque para mim o que está mais urgente, o que está afetando o organismo dela e causando alguns sintomas, como dor abdominal, vômito. Ela é uma criança de 2 anos, então ela está muito irritada, o sono dela está muito alterado também. Aí, em poucos instantes, ela já vai me devolver uma análise organizada, apontando aí os desequilíbrios que ela vai encontrar lá no exame. Então, a gente tem aqui, níveis urgentes, inflamação abdominal, então, a gente tem inflamação de intestino, síndromes que são compatíveis, né? A dor abdominal, vômito e distensão. Então, a gente tem parasitas, vírus. Temos também aqui, intoxicações. Então, é importante aqui, a gente está tendo uma sobrecarga metabólica no intestino, no fígado. E aí, isso também pode gerar o que ela está sentindo, irritabilidade, enjoo, insônia. A gente tem aqui, algumas infecções fúngicas por fungos. Então, tá vendo? Essa análise que ela me ajuda me permite a ganhar tempo, ter uma precisão no exame, fazer um exame, uma análise completa desse exame e traçar um protocolo personalizado aqui no caso para minha paciente. Lindo, né, gente? Então, olha só. Depois dos 2 exames feitos, a gente junta os dois, a de imagem e o do DNA, que ele não traz imagem, mas ele traz todas as partes de patógenos. Ele também traz marcadores cancerígenos. Então, por exemplo, tem pacientes que lidam, né, tratam o CA. Então, ele não traz só o marcador que está ali causando os sintomas que ele está sentindo, mas ele também traz outros marcadores. E aí a gente consegue tratar. A gente está tratando atualmente na clínica alguns de CA, e uma delas, o médico falou assim, olha, tudo que a gente podia fazer por você, a gente já fez. Então, já fez a cirurgia, já fez a químio, já fez a rádio, já tomou medicação, e agora não tem mais o que fazer. O que você pode fazer é ir para São Paulo, simplesmente fazer uma pesquisa, mas aí você tem que mudar para São Paulo e não é garantido que você volte. Vocês iriam? Difícil, né? Largar a família, largar todo mundo para não ter nem garantia. E ela não foi, e ela acabou indo lá na clínica. Faz 5 meses que a gente está tratando, e nessa volta do paliativo no médico, os rins melhoraram, o sistema imunológico melhorou, então a gente já teve algumas respostas ao tratamento dessa paciente específica. Mas esse exame, ele é feito através do DNA. Então, tudo que tem o nosso DNA pode ser colocado no equipamento para analisar. Então, unha, cabelo, sangue, fezes, urina. Eu trabalho com a unha. Mas, Andressa, por que a unha e não o cabelo? Porque o nosso cabelo ele guarda informações muito antigas. Então, o nosso cabelo ele consegue guardar informações de 6 meses atrás. Então, às vezes, aquele vírus já passou por ali, já curou, já foi embora. E, se a gente fizer o do cabelo, ele vai constar lá ainda. Por isso que aquele exame que tem que fazer para a carta de toxicológico, ele é feito com pelo, por conta dessas informações. Então, por isso que eu uso a unha, que são informações recentes, realmente, do que o paciente tem. E aí a gente precisa cuidar. E aí a gente monta o protocolo.
E aí o protocolo, ele é personalizado. Andressa, mas você segue algum protocolo? Não, porque cada paciente vai ter um protocolo diferente. Então, lá o protocolo é montado realmente de forma individualizada. Então, o DNA, ele é o nosso mapa. Então, é ele que vai nos dar o que nós precisamos tratar. Então, é nele que ele carrega um código genético, ele carrega um campo de informações vivas, tá? E ele também carrega toda a nossa frequência, a nossa história. Então, cada frequência, quando ela está desajustada, ela representa o quê? Um ponto que eu preciso reconectar. Reconectar com o quê? Com a cura, com a autocura do próprio paciente. Então, quando nós conseguimos acessar realmente esse campo, a gente consegue ter resultados maravilhosos e efetivos. E aí a gente consegue, sim, chegar na verdadeira cura. Então, hoje, a tecnologia, como a IA, ela é uma aliada minha diária. Andressa, substitui você? De forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque é a minha consciência que está ali. É o meu cuidado, é o meu toque, né, com o paciente. Então, quando eu uso ela, eu otimizo o meu tempo e eu gasto com quem? Com o que é mais importante, que é ser humano. É cuidar do outro com humanidade. Os tratamentos, vimos a parte de análises, né? Depois que a gente faz a parte de análise, a gente precisa desenvolver o tratamento para esse paciente. Então, nós iniciamos ali um protocolo onde a gente usa equipamentos biofísicos, né, para tratar esse paciente, de duas formas. Uma forma é presencial. Então, tem lá os equipamentos na clínica, onde vai tratar bactérias, vírus, desintoxicação, sendo por frequência escalar ou sendo por frequência artesiana, onde ele vai fazer todo esse acompanhamento na clínica. Mas lá também a gente atende pacientes que não são de lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar à distância. Então, quando a gente vai fazer a análise, a gente faz só a análise do DNA. Então, ele manda a amostra, a gente faz a análise, monta para ele um protocolo de tratamento, onde o próprio equipamento que gera a análise do DNA gera também a frequência de tratamento. Dá resultado? Muito resultado. Então, com as frequências, a gente consegue não só cuidar dos patógenos, mas cuidar dos órgãos também que estão fragilizados. Agora, a grande pergunta, talvez, que todos nós estamos fazendo é: será que dá resultado, né? A gente entendeu a análise, entendemos que precisamos montar um tratamento e qual é o resultado? Então, eu vou mostrar para vocês 2 casos de 2 pacientes. Uma é a Maitê, que a gente viu o DNA dela lá, e a outra é uma senhora de 74 anos, que também tratou lá na clínica. Então, eu trouxe o depoimento dela aqui para vocês. Então, eu quero que vocês se coloquem no lugar do terapeuta. Se vocês recebessem um depoimento desse, como que vocês se sentiriam? Ou se vocês fossem aquele que está sendo tratado e você tivesse esses resultados, como que você se sentiria? Então, vou trazer aqui para vocês verem. Eu estou aqui com a Cleonice, ela é a mãe da Maitê. Conta pra gente, Cleonice, quantos anos a Maitê tem? 2 anos. O que estava acontecendo com a Maitê que ela não estava muito bem? Conta pra gente. Então, a Maitê, ela passou o domingo bem, é normal. Aí, quando foi na segunda-feira, ela já amanheceu não querendo mamar, chorona, né? Aí, levei no hospital, não chegou a conclusão nenhuma, porque não tinha, né, nada assim. Aí, pediram exame, aí pediu para voltar à tarde com o resultado, voltei, os exames não deu nada e os médicos também não chegou à conclusão porque não tinha nada, né? Mas aí à tarde, das 4 horas até umas 6 horas, que eu cheguei em casa, que eu fui trocar ela, eu já percebi umas bolinhas vermelhas na virilha, no bumbum dela, já estava saindo.
umas bolinhas vermelhas. E aí eu resolvi olhar a boca dela também, já tava saindo. Tipo Ai, uma bolinha, uma afta? isso, meia na boca tava já mais branca, tava já bem branquinha. Aí eu cheguei, aí foi onde que eu entrei em contato com você, né? E foi onde que testou e viu que ela tava com vírus pé-mão-boca. E nisso a gente já começou a entrar com os floral que você Florais que a gente fazer. mandou manipular, né? Isso. Aham. Aí eu comecei a dar, teve o tempo pra fazer, né? Uhum. Aí, na verdade, ela começou a tomar eles durante a noite que eu vim buscar. Eu cheguei aqui, aí eu peguei o floral, já comecei a dar. Quando foi na madrugada, ela já conseguiu mamar. Olha que bom. Conseguiu. Isso foi na terça-feira, né? Aham. Ela já conseguiu mamar e ali foi passando, foi dando os floral, foi passando o oxigênio na boca dela. Que é um gelzinho próprio pra afta, né? E aí secou Isso. rápido, não foi? Secou e ela foi voltando a comer normal. Uhum. E foi só melhorando. Só que esse não foi só... Foi apenas o primeiro episódio que a Maitê desenvolveu. Porque depois, começou a acontecer o que com ela? Ela começou a vomitar. Começou a vomitar, dar diarreia, falar que tava dodói na barriga. E aí foi onde que a gente, conversei com meu esposo, a gente resolveu fazer o exame né, de dela. DNA, Isso, pra saber o que estava acontecendo com ela. Aí foi. E você lembra o que foi que deu no exame dela? Deu bastante coisa. Ela deu intolerância à lactose, deu bastante acidez, o pâncreas dela muito carregado, a parte emocional dela muito, né? Ela tava bem irritada, né? Não tava dormindo direito. Não. Então a gente tá até emocionada. Ela também tava com a parte digestiva, não tava legal. Então quando ela tomava o leite, aquilo fermentava e ela vomitava. Então foi assim, uma adaptação alimentar que a gente precisou fazer com ela. A gente, como ela só tem 2 anos, então ela não tinha como vir à clínica para fazer os tratamentos aqui. Então o tratamento dela foi mais simples. Então foi só alimentar, foi os florais, o cartãozinho, né? E aí a gente teve uma melhora rápida também, né? Teve. Como é que foi? Tipo assim, os floral ela começou a tomar, era por volta do meio-dia, mais ou menos. Quando foi à noite, ela já estava toda... Eu fico emocionada porque eu vi muito melhor. Com certeza, isso é muito bom. E aí a Cleonice me mandou mensagem: Andressa, a Maitê tá empolando, tá saindo umas pelote vermelha. Eu falei: Cleonice, fica tranquila, porque isso quer dizer que o corpo dela já tá respondendo aos florais. Isso. Então, quer dizer, o corpinho tá jogando pra fora. Foi. Teve até uma vez que você me mandou uma foto, né? O que tinha saído no cocô dela? Um verme. E eu fiquei apavorada porque saiu o verme dela. Que ela foi, tipo assim, ela teve uma melhora muito rápida no tratamento. Que eu achei que ia ser muito difícil e não foi. E como que a Maitê tá hoje? Porque a gente tá curioso pra saber, né? Como que ela tá hoje? Ela já tá com o quê? 2 meses de tratamento? É isso, ela já tá indo pro 3º já, né? De tratamento, Isso. né? Mas assim, a melhora foi com quanto tempo você já viu melhora dela? Olha, a Maitê... eu acho que umas 3 semanas a gente já via melhora em tudo. Teve o episódio do leite, né? Que ela teve que trocar, tomar leite vegetal. Aí começamos a dar o leite vegetal para ela, amêndoas. Ela foi bem. Certo, ela foi indo bem ainda. Eu me empolguei que estava bem. Mas ela teve a rejeição ao leite vegetal, começou a vomitar de novo. Aí o leite que foi assim, não é o que faz bem para ela, mas é o que não faz mal também. Uhum. É o de coco, que não tá fácil achar esse leite.
Mas, assim, a melhora da Maitê tá, assim... Quem via ela e vê agora... Ela tá se alimentando bem? Muito bem. Dorme a noite inteira. Oh, que beleza. Dorme. E como que tá, assim, a questão da irritabilidade? Melhorou, ela não tá mais com aquele estresse, que ela era estressada com tudo, ela não tinha paciência. Ela não, agora ela tá mais amorosa, outra Maitê. Que bom, né? E olha que a gente só tá tratando a Maitê com floral mesmo. Floral. E a reeducação alimentar, a gente teve que fazer alguns ajustes, mas a gente tá muito feliz com o resultado Nossa, dela, né? muito. É até de emocionar, É. né, Dani? Que bom. Demais, porque ela não tava bem, né? Mas olha, muito obrigada pelo seu depoimento. A gente fica feliz. E com certeza quem for ver esse depoimento também vai se emocionar, porque são terapias que tá ligado à parte energética, são terapias agora mais que está relacionado à parte do futuro, onde a gente usa a tecnologia ao nosso favor e a gente tem resultados, porque são resultados mais assertivos. Isso. E o resultado vem com muita rapidez. Obrigada, viu? Eu não sei, desculpa aí. Imagina! Eu não sei vocês, mas depoimentos assim me emocionam muito. Porque é o que realmente a gente busca quando a gente trata alguém. É melhorar a vida dele, é trazer cura, é trazer uma qualidade de vida melhor. Então, vocês imaginam, quando essa mãe se emocionou, porque quando nós acessamos o emocional dessa criança, 2 anos, ela tinha tantos conflitos, tantas emoções, tantos sentimentos. Aí a gente fala, gente, é dela? É dela? É dessa criança de 2 anos? Não. São sentimentos herdados, são sentimentos absorvidos pelo ambiente. Então, para eu trazer uma melhora para ela, para eu melhorar o sono dela, para eu melhorar a irritabilidade dela, sabe o que eu precisei fazer? Tratar os pais. Porque emocionalmente a gente não trata a criança. A criança de 0 a 13 anos é os pais, é pai e mãe. A gente trata os pais. E aí, quando eu chamei os dois para a responsabilidade, o marido, o pai, fez um tratamento. A mãe está em acompanhamento. Mas tudo mudou. O ambiente da casa mudou. Então, aquele sono que era conflitante, aquela irritabilidade, quando ela ia na clínica, ela corria, ela gritava, ela queria morder. Hoje, ela vai, às vezes ela dorme. Tratei a mãe de um vírus outro dia e ela foi junto. Ela deitou lá no sofá, né? E aí eu coloquei um desenho para ela assistir. Dormiu. Quando que isso iria acontecer? Não iria, né? Então, lógico, quando a gente trata a alimentação, gente, eu não sou nutricionista, mas a gente consegue medir quais são os alimentos que são intolerantes. A gente encaminha para o nutricionista, mas a gente precisa dizer, olha, esse alimento não é bom, esse a gente precisa tirar. E quando a gente mexe na alimentação de uma criança, sabe quem mais sofre? É os pais. Porque para eles aquilo é importante, não é importante para a criança. Ela falava assim, Andressa, o que minha filha vai comer? Eu falei, mas tem tanta coisa para ela comer. O que ela vai beber? Porque ela só mamava. Ela mamava quando acordava, ela mamava antes do almoço, ela mamava para dormir, ela só mamava. Sabe o que está acontecendo agora? Ela está comendo comida de verdade. Então, como que está a saúde? Muito melhor, né? Então, é maravilhoso. Mas agora o outro caso vai ser de uma senhora de 74 anos. Vou colocar aqui primeiro, depois a gente dá uma comentada. Dona Madalena, conta pra gente o que fez a senhora vir fazer um tratamento aqui na clínica. Eu vim porque minha filha me chamou, né, filha? Falou que eu se tratava bem. Aí ela me buscou, eu vim fazer esse tratamento. Saí bem. Que bom. E o que a senhora sentia quando a senhora veio aqui na clínica? Muito tonteira, fraqueza, dor nas pernas, fraqueza de vista demais. Eu sentia. Olha só. E a senhora tinha passado em outros médicos antes de vir aqui? Passei. Ele disse pra mim que eu tava com hepatite muito alta.
depois que eu vim aqui, você falou que não deu, né, aqui, os exames. Aí você tratou de mim e eu tô bem. E aí, no caso, a senhora chegou a tomar remédio de labirintite? Tomei do médico, eu não tomei. E resolveu? Melhorava só na hora. E depois? Voltava de novo a tonteira, né? No outro dia, voltava de novo. E aí, quando a gente fez o exame aqui na clínica, deu labirintite? Não deu. E aí, a gente fez o tratamento. Depois que a gente iniciou o tratamento, como que a senhora se sentiu? Muito bom. Desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu me senti bem. Demais, dormi bem. Mas eu já dormi, né? Agora mais ainda eu tô dormindo de tão bem que eu tô. Graças a Deus. E as tonturas que a senhora tinha, as vistas fracas, aquelas fraquezas que dava na perna, como é que tá? Muito boa agora. 100%. 100%, que não me dá fraqueza mais não. Mas fora isso, a senhora também tem diabetes, tem pressão alta. Como que tá esses sintomas depois que a gente finalizou o tratamento? Porque a gente já acabou o tratamento, né? Como que tá isso? Tá bem. Bem demais. Diabetes não subiu, cólera mais. Pressão ficou alta mais. Tudo no controle e graças a Deus foi bem. Que bom. Obrigada, viu, dona Madalena, pelo seu depoimento, tá? Carregando, daqui a pouco vai voltar. Sempre tô aqui. Quando a gente não tem, eu venho cá. Que bom. Essa senhora não é da minha cidade. Ela mora em Cujubim do Oeste. É bem longe. Ela saiu da cidade dela e foi lá para a clínica. Por quê? Ela foi atrás de resultado. E quando nós fizemos a avaliação dela e constatamos que não era labirintite, e iniciamos o protocolo de desintoxicação, tratamos toda a parte de patógeno. No caso dela, quando ela ficava nervosa, estressada, a pressão subia e a oxigenação no cérebro diminuía, era onde ela tinha as tonturas, e ela mora sozinha no sítio. O filho mora próximo, mas ela mora sozinha. Então, ela chegava a cair, ela não tinha força para levantar sozinha. Agora, ela gosta muito de planta. Ninguém segura ela em casa mais, gente, porque ela começa a ajeitar as plantas dela e aí, outro dia, ela fraturou o braço. Aonde que ela foi? Lá na clínica. Então, ela ficou um tempo com a tipoia, mas depois que tira a tipoia, o braço ele não volta a ter o mesmo movimento, né? Demora. E aí, o que falaram para ela? Já que a senhora é de idade, quanto mais idade a senhora tem, mais demora para sarar. Sarou em 10 dias. Com o quê? Com as terapias. Então, olha só, como que nós somos privilegiados. Nós já estamos lá no futuro. A gente só precisa confiar no nosso trabalho. Confiar e levar resultados. Então, nós precisamos despertar para uma nova saúde. Então, hoje a gente está entrando numa era onde a medicina e a biointeligência está tudo interligada, né? Equipamentos, inteligência artificial, a gente precisa prosseguir, a gente precisa acompanhar esses avanços. Então, corpo, mente, energia, eles fazem parte do nosso eu. E eu preciso olhar para isso, para eu ter resultado. Então, a saúde do futuro, eu, Andressa, posso dizer que é frequencial, porque é o que eu cuido. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que nós precisamos traduzir tudo isso, todas essas técnicas maravilhosas que nós adquirimos aqui no Congresso, que nós estamos aprendendo, e transformar tudo isso em amor, cuidado, que é o que hoje muitas vezes falta. É esse olhar. Então, eu quero convidar vocês aqui, se vocês acharam interessante o que nós consideramos aqui, o que nós abordamos, talvez uma prática que vocês estão conhecendo agora. Mas se tudo isso fez sentido para você e ressoou com você,
Eu vou disponibilizar aqui para vocês, como um presente, um link para vocês copiarem, que eu vou estar dando uma consultoria gratuita, onde a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre prática, sobre equipamentos, e aí tá o código QR. Vou deixar alguns minutinhos para vocês conseguirem copiar aí. Se caso não conseguir, depois eu tô por aqui, as meninas também lá na frente, tá? Pode falar. It cleanses my soul. Oh, how you saved me and you changed me, make you glow. Take me to the river, I will swim, I will análise da energia do corpo. Então, ele mede a energia de cada órgão, do sentimento, de qual patógeno que ressoa ali naquele paciente. Ele que traz toda essa análise. Lógico que precisa de um olhar, de um cuidado, eu preciso analisar, por exemplo, os órgãos. Apareceu lá rim. Eu consigo entrar lá no rim. E aí, quais são as patologias que esse paciente pode estar tendo? A gente consegue ver. Ah, não, ele não tem essa patologia, mas ele pode vir a desenvolver, se ele não cuidar, uma patologia, vai aparecer lá. Olha um caso muito interessante. Uma criança de 10 anos, ela foi fazer esse exame, e aí no estômago dele acusou câncer, CA. Imagina, 10 anos. A avó dele é da área da saúde. Ela falou assim, Andressa, eu vou já marcar uma endoscopia com biópsia. E ela consegue, porque ela tem acesso a isso. E ela fez realmente o exame para constatar. E realmente, gente, era pequeno ainda, mas tinha. Aí colheu, foi para análise. Naquele momento, não era um CA. Mas aí quem fez o exame falou assim, mas como assim você veio com tanta antecedência? Porque ele não tinha sintoma. Aí ela falou, né, olha, eu fui numa terapeuta, fiz uma análise, e aí deu. Aí ele disse assim, eu não acredito nisso. Mas ainda bem que você veio. Por quê? Porque isso aqui, pelo formato, pelo jeito, com certeza, daqui a alguns anos, você iria tratar um CA de estômago. Então, imagina. O quanto a gente pode fazer com um olhar assim, diferenciado para o paciente. Mas depois a gente pode copiar lá. Vamos depois conversar, trocar ideia, a gente consegue agregar muito aí, tá bom? Esse aparelho que eu uso é um aparelho alemão, ele é o Biofilia, que estava até ali no slide, chama Biofilia. Então, Biofilia tem o NLS, tem alguns equipamentos. Não é brasileiro, esse é alemão, tá bom? Mas, gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração o tempo que vocês dedicaram aqui para mim. E eu agradeço, né, vocês terem aberto o coração, a mente. Por quê? Quanto mais conhecimento nós temos, mais conhecimento a gente pode levar. E quando a nossa mente se expande, ela nunca mais volta ao seu estado normal. E aqui, nesse congresso maravilhoso, a minha mente se expandiu demais. E eu tenho certeza que a de vocês também. Então, que todos nós, olha, sigamos na frequência certa, porque agora é o tempo certo. Gratidão. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora. Foi lindo. Muito agregador, né, gente? Que trabalho incrível que ela executa e realiza com os pacientes dela lá também. Muito obrigada, gratidão. Obrigada tá? a vocês, viu, gente?